pessoal, tá gravando a aula agora. Só passando para avisar que hoje é apresentação de seminário, ok? Não é apresentação de aula. A aula começou às 19h10. Pessoal, e aí? Vamos fazer o quê? Vou dar 10 minutos para a galera aí se ajeitar e eu volto. Se não aparecer ninguém, a gente pode corrigir a prova. Tudo bem para vocês? O Goiadelmo, Júlio e Lucas vão acabar ganhando a metade do trabalho. E olhe lá, né? Porque você ainda. Tá, vou dar 10 minutinhos, pessoal. São 8h10, 8h12, forno para ver se o Delmo conseguiu. Aliás, fazer o seguinte, vamos pegar a prova, vamos corrigir a prova enquanto isso. Eu vou 10 minutos, tá? Vai ser da... Bom, pessoal, eu vou abrir aqui a minha tela de compartilhamento da prova para vocês. A prova para vocês no meu fórum, ok? Enquanto essa galera se arruma aí. Vocês estão conseguindo olhar a prova? Sim. Então vamos lá. O que eu queria, a prova eu falei com vocês, né, que eu ia dar ela em forma de estudo de caso. Tem algumas coisas ainda que eu não passei para vocês aqui, né? Mas de qualquer forma, vocês já tiveram, né, nesse tempo todo de faculdade, já tiveram aula sobre hipertensão, sobre diabetes, né, acidente vascular cerebral isquêmico, isso aí tudo vocês já tiveram. E o que vocês não tiveram, né, que é no caso a demência, que eu ainda vou dar, né, o delírio, né, eu coloquei aí para vocês terem uma noção do que é delírio, né, que é uma aula que a gente vai ter daqui umas 2, 3 semanas, quando eu acabar a farmacologia na saúde do idoso, ok? Então, qual foi a primeira pergunta, né, que foi realizada aqui para vocês, que todos vocês conseguiram responder, obviamente, né, não tem como ter outra resposta, né? Considerando-se o diagnóstico neurológico aventado pela equipe intra-hospitalar Delirium e tendo como base a anamnese realizada durante a visita domiciliar, qual a condição poderia precipitar o quadro neste caso? No caso aqui, né, desse caso, aqui a gente olha aqui, a pressão arterial dela está normal, frequência cardíaca está um pouco baixa, frequência respiratória está um pouquinho alta. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, na hemoglobina dela, né? Ela tá bem baixinha a hemoglobina dela, que é, né, a parte vermelha do sangue. Então, de todos esses exames aqui, a glicemia está em 144 mgdl, né? Não pode ser considerada uma hiperglicemia, porque a gente sabe, né, que a normalidade hoje vai até 110 e ela já é diabética, então assim, o paciente já é diabético mediante ao, né, todo o estado que ela tem, né, essa glicemia não é considerada alta. Então, a resposta realmente aqui correta é anemia, né? Insuficiência renal aguda, não. Insuficiência respiratória, ainda não. Porque para a gente falar que existe uma insuficiência respiratória, tem que ter tiragem intercostal, tem que ter uso da musculatura acessória, tem que ter uma oxigenação, oxigenoterapia de pulso, né? Abaixo de 94, tá ok? Então, aqui a questão realmente é anemia. A segunda questão, né? Averiguar o caso. Outro importante caso de estado convulsional agudo apresentado pela paciente é o quadro infeccioso, com provável componente sistêmico, né? A bacteremia.
que pela história dos exames apresentados sugere-se, né, tratar de realmente a infecção do trato urinário, né? Se você olhar aqui no exame dela, você vai ver aqui, ó, gasometria arterial normal, sódio 138, né? MQL, esqueci o nome dessa nomenclatura aqui, pessoal. Exame comum de urina, olha só, leucocitonúria, bacteriúria e demais alterações, ou seja, né, ainda tem a Escherichia coli como é grande vilã, né, desse problema de urina. Então a gente mostra aqui para gente que ela realmente está com uma infecção urinária. Ok, pessoal? Apesar de ela não estar, né, com febre, veja bem, a paciente não está com febre, tá? Em nenhum momento ela tem, né, os sinais e sintomas de febre, mas ao mesmo tempo ela tem, né, um exame que comprova que ela está com uma infecção muito grave, né? E isso aí é comum nos idosos. O idoso não costuma ter febre, ok? Por conta da regulação do hipotálamo. Nós sabemos que quem, né, regula a temperatura do nosso organismo é o hipotálamo. Então, geralmente, o idoso não apresenta febre porque ele tem, né, uma desregularização, ele não consegue, né, manter o hipotálamo trabalhando muito bem, obrigada, como ele trabalha em nós jovens, né? Qualquer infecçãozinha que a gente tem, a gente já dá febre. Por que a criança, qualquer coisinha dá febre? Porque ela está com o hipotálamo a 1000 por hora, está funcionando muito bem. E, infelizmente, o idoso vai perdendo a função gradativa do hipotálamo, o que é muito prejudicial para ele, né? Para qualquer tipo de atendimento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Quais foram os problemas encontrados na visita domiciliar realizado ao seu caso clínico? Descreva os 3 diagnósticos de enfermagem para o seu paciente, 5 cuidados de enfermagem para cada diagnóstico. Teve gente que não escreveu 5 cuidados. Para cada problema encontrado, descreva 3 soluções de acordo com as condições biopsicossociais do paciente e família. Então, a gente volta lá, né, no caso clínico, né? A equipe multidisciplinar da atenção domiciliar foi até a equipe de saúde da família, né? Foi chamado, né? E a paciente estava o quê? Sentada, ativa, alerta, sem queixas aparentemente. O familiar relata que teve de acionar o SAMU no último final de semana por ter notado que logo ao acordar a paciente parecia aérea, falando frases sem sentido. Ao revisar o sumário da alta hospitalar, lê-se paciente com história de hipertensão, diabetes, acidente vascular, né? Hemiplagia esquerda e disartria leve, trazida pelo SAMU por quadro de desorientação desde o despertar pela manhã, diagnóstico de internação e estado confuncional delírio. Né? Então, aqui nós temos vários problemas. Nós temos uma hipertensão arterial descompensada, nós temos diabetes mellitus. E aí a gente não sabe nessa prescrição aqui, nessa anamnese, se o acidente vascular isquêmico foi devido à hipertensão arterial ou foi devido ao diabetes mellitus tipo 2. A minha experiência trabalhando com acidente vascular cerebral isquêmico me diz que, né, minha experiência prática, tá, pessoal? Não é experiência teórica, não. Mas a maioria dos pacientes que já ficaram comigo em unidade de terapia intensiva por acidente vascular cerebral isquêmico eram diabéticos. Tinha, né, como comorbidades a diabetes tipo 2, tá ok, pessoal? Com sequela de hemiplagia esquerda e disartria leve, né? Então, ela está com o lado esquerdo um pouco paralisado e não está conseguindo falar muito bem desde então. Então, nós temos aí 4, no mínimo, né? 4 problemas que essa idosa tem para a gente estar conversando com ela, conversando e respondendo a prova. Na realidade, eu pedi para vocês, né, descrever 3 diagnósticos de enfermagem, né? Quais foram os problemas encontrados e 3 diagnósticos de enfermagem. Então, os problemas encontrados foram
né? Hipertensão arterial, diabetes, AVC isquêmico, hemiplegia esquerda, disartria e estado confuncional agudo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E se a gente for mais a fundo, outro problema também aí que apareceu foi ela não ter queixa nenhuma, né? Após, né, ser levada ao hospital, ela não teve queixa de infecção urinária, mas mesmo assim ela está com infecção urinária. E aí, o diagnóstico de enfermagem, vocês utilizaram vários diagnósticos de enfermagem, foram bem utilizados, né? Alguns falaram sobre o risco da paciente desenvolver cetoacidose diabética, achei muito chique. Outros falaram sobre o risco, né, de ter outro AVC, né, isquêmico, ou até um AVC hemorrágico devido à descompensação, né, da hipertensão arterial. E a partir daí vocês botaram para mim, né, 3 cuidados de enfermagem. E aí nós temos vários cuidados, né? A alimentação adequada, encaminhamento, aí veio o biopsicossocial, né? Também aí incluído nesses cuidados de enfermagem. Vocês deram, por exemplo, como auxílio, né? Um cuidado de enfermagem que escreveu que eu achei bem interessante, foi o encaminhamento para o fisioterapeuta, né? Solicitar encaminhamento para o fisioterapeuta, para auxílio, né, essa hemiplegia esquerda. Teve também alguém que escreveu encaminhamento para o fonoaudiólogo por conta da disartria. Achei muito bacana. Não sei dizer quem foi que escreveu, mas eu estou falando o que mais me chamou a atenção, tá, pessoal? Eu nem vou falar nomes, porque eu também só se eu abrir todas as provas aqui, não é o caso. Teve pessoas que botaram, né, a questão da alimentação em relação a diabetes mellitus tipo 2, questão da medicação também, né, para dar medicação de acordo com a rotina, né, da idosa, para que não haja problemas, tá ok? Então, assim, vocês foram muito felizes nos cuidados de enfermagem com os problemas aqui relatados, tá ok? Deixa eu ver a outra pergunta. E como eu falei para vocês, a maioria de vocês tiraram nota máxima, só não tiraram nota máxima as pessoas realmente que não entenderam a pergunta ou não fizeram, ou né, fizeram de uma forma mais simples, e as pessoas que infelizmente copiaram respostas um do outro, aí a nota ficou um pouco mais baixa. Quais orientações você, o enfermeiro responsável pela visita domiciliar, passaria ao seu paciente e o cuidador? Uma coisa que eu fiquei esperando de vocês e que nenhum de vocês colocou foi a situação de revezamento entre cuidadores, né? Para ver o cansaço e estresse desse cuidador que está com essa pessoa, tá ok? Então, assim, ela é viúva há 8 anos, tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, sendo que mora em um apartamento de classe média com a filha cuidadora, né? Então, assim, a gente precisa sempre, pessoal, lembrar um pouco dessas pessoas que estão cuidando de outras pessoas com doença, né? Porque essa responsabilidade, ela precisa ser dividida, não é obrigatoriedade somente da menina cuidar da mãe, e sim dos 2 filhos também, né? Então, vocês, né, deram orientação em relação a diabetes, deram orientação em relação à isquemia, deram orientação em relação ao banho, em relação à alimentação, mas vocês precisam também sempre lembrar do cuidador, né? Saber como é que esse cuidador está, entendeu, pessoal? Ver esse cuidador com um olhar mais carinhoso, porque o cuidador também cansa. E quando a pessoa chega a falecer, o cuidador ele é muito afetado psicologicamente, né, pela falta e pela perda da pessoa que ela cuida, principalmente se for mãe ou se for um parente mais próximo, tá bom? Outra pergunta que eu também fiquei esperando de vocês, mas aí eu dei nota a todo mundo, mas ao saber previamente que o enfermeiro, que você, enfermeiro, faria visita domiciliar, qual seria o seu plano de ação? Ou seja, o seu planejamento para programar a SAI
e quais instrumentos você utilizaria? Nessa pergunta aqui, ninguém respondeu o que eu estava esperando, mas já é normal. Lembra que eu falei para vocês que além da SAI, né, da sistematização de assistência de enfermagem, que a maioria de vocês escreveram com maestria, vocês escreveram muito bem, e eu fico muito feliz por vocês terem feito isso, mas nós temos mais instrumentos para utilizar com o idoso. Nós temos várias escalas. Aliás, eu acho que teve uma aluna que usou alguma escala sobre depressão, sobre mini teste do estado mental. Teve uma aluna, mas aí ela não usou nessa pergunta 7. Ela usou aqui nessa pergunta 5. Na pergunta 5, teve uma aluna que falou sobre esses testes. Mas eu gostaria que vocês tivessem também, né, além de todo o planejamento da SAI que você tem que fazer com o idoso e também com o cuidador, né, eu gostaria que vocês tivessem tido, né, essa lembrança de utilizar os nossos instrumentos, né, as nossas ferramentas que eu já passei para vocês, né, os testes, né, as avaliações. Olha quanta coisa você poderia avaliar aqui nessa idosa. Porque antes de você ir à casa da idosa, né, antes de você fazer uma visita domiciliar, você precisa ter um mínimo de planejamento. Né? É óbvio que você vai fazer, né, a questão do calendário vacinal, você vai fazer a questão, né, de olhar realmente como é que está a casa, se a casa está própria para o idoso. Teve pessoas também que fizeram isso, falaram isso aqui também. Né, olhar a questão biopsicossocial, principalmente financeira, se o idoso está sendo abusado financeiramente de alguma forma, mas é interessante que você, antes de ir à visita domiciliar de um idoso, que você possa ter em mãos todos aqueles formulários que eu mostrei a vocês, né? Para que você possa direcionar melhor o seu cuidado, além do seu exame físico, além da sua anamnese, você ainda ter, né, um formulário comprovado cientificamente como funciona. Então, assim, eu aqui senti falta, né, desses formulários que eu passei para vocês, mas não tem importância, pode deixar que a gente vai ter, nós vamos ter outros momentos e nós vamos conseguir utilizar esses formulários. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal? Fazer igual, Tá de boa. fazer igual sessão espírita. Tem alguém aí? Se tem alguém aí, levante a mão. Ok. Opa, Felipe, eu vou apresentar a Lauana. Você vai apresentar o quê, Felipe? o trabalho aí, a gente confundiu, eu confundi também, tava no grupo de Júlio, deu uma confusão aí. Espera aí um cadinho. Alguma dúvida, pessoal, em relação à prova? Só um minuto, Felipe. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Só voltar aqui. Outlook. Realmente o Júlio mandou aqui o seu nome, estou no trabalho. Ok, Felipe, pode começar a apresentar. Você está com o trabalho aí? Uhum. Eu vou abrir. Calma aí, aqui. Eu vou abrir o caso clínico aqui. Ok. Caso 7. Idoso com sequela de acidente vascular cerebral, o AVC. Idoso com sequela de acidente vascular cerebral isquêmico encaminhado ao serviço de atenção domiciliar. Paciente MLS, 65 anos, aposentado. Na anamnese, a queixa principal foi MLS, 65 anos, com sequela de AVC isquêmico, egresso de internação hospitalar, encaminhado para acompanhamento do serviço de atenção domiciliar. O histórico do problema atual, equipe multiprofissional de atenção domiciliar, a EMAD,
Realiza visita à MLS, pois apresenta problemas decorrentes do AVC, que ocorreu há 15 dias. Em reabilitação domiciliar e treinamento do cuidador pela EMAD. Está na cama, os lençóis enrugados com farelos de alimentos. No quarto há uma cadeira ao lado da cama, para a MLS repousar, mas precisa de ajuda para sair da cama. Refere dor em região sacral e constipação intestinal há 5 dias. Diz ter dificuldade para deglutir os alimentos. Faz uso de dieta pouco balanceada, rica em carboidratos e gorduras. O cuidador diz ter observado que a MLS mantém-se sonolenta na maior parte do dia. O histórico, a história social dele, reside em um caso de alvenaria, muito humilde, em uma quadra da UBS, O domicílio é pequeno, organizado e limpo, porém tem pouca iluminação natural, tornando o ambiente úmido. MLS permanece a maior parte do tempo acamado. Eventualmente é retirado da cama para sentar em uma cadeia e necessita de ajuda para alimentar-se. Mora com a sua única filha de 50 anos, que é viúva, não teve filhos e trabalha em supermercado como auxiliar de serviços gerais. Durante o dia, o idoso é cuidado por uma pessoa contratada, que não tem formação na área de saúde, e à noite por sua filha. Os antecedentes pessoais. MLS tem hipertensão arterial sistêmica desde os 45 anos, diabético há 20 anos, sedentário e ex-tabagista. Fumou por cerca de 40 anos e parou há 2 anos. Revisado caderneta do idoso. Apresenta 3 doses da vacina duplo-triplo adulto, ADT, sendo a última dose de reforço aplicada em 2006. Também há registro da vacina contra a influenza sazonal, realizada anualmente. As medicações e uso: hidroclorotiazida, 25 mg, um comprimido via oral, uma vez ao dia. Enalapril, 5 mg, um comprimido via oral, uma vez ao dia. Simvastatina, 40 mg, um comprimido à noite. Ácido acetilsalicílico, 100 mg, 2 comprimidos no almoço. Insulina NPH 20 pela manhã e 10 da noite. Antecedentes familiares. Mãe e pai do idoso tinham hipertensão arterial. Seu pai faleceu devido a infarto agudo do miocárdio, com 67 anos, e sua mãe por câncer de mama aos 50 anos de idade. No exame físico, acordado, acamado por períodos e uso de fraldas e mobilidade reduzida. Hemiplégico à direita, presença de vermelhidão e flictenas, elevação da epiderme, bolha por acúmulo de líquido na região sacral. Abdômen com presença de hidroaéreos diminuídos, distendido e doloroso a palpação. Eliminação vesical presente em fraldas e presença da constipação intestinal. Extremidades aquecidas e perfundidas. A pressão arterial detal 130 por 85, o peso 78 kg, estatura 1,60, a glicemia capilar 200 mg, a temperatura 36,6, a frequência respiratória 23 e a frequência cardíaca 80 batimentos por minuto. Aí agora eu vou falar as perguntas. Quais foram os problemas encontrados na visita domiciliar realizada ao seu caso clínico? Descreva 3 diagnósticos de enfermagem para o seu paciente e 5 cuidados de enfermagem para cada diagnóstico. 1. Ambiente úmido e pouco iluminado. Foi encontrado na cama com lençóis enrugados, com farelos de alimentos, e referente à dieta consome alimentos ricos e, porém, excedentes em carboidratos e gorduras. Letra A. Motilidade gastrointestinal disfuncional. Orientação à família. Quanto à dieta utilizada, manter o decúbito elevado, manter o paciente em repouso no leito,
administração de medicamentos no horário correto e realizar a higiene oral 3 vezes ao dia. Risco de contaminação. Orientar familiares contra a abominação, realizar troca de lençóis, manter o ambiente limpo e livre de mofos ou resto de alimentos, e orientar familiares quanto à melhora do quarto, quanto à umidade registrada na visita. Deambulação prejudicada. Controle da dor através de fármacos prescritos pelo médico, troca regular de decúbito, fisioterapia, estimular movimentos e fala, e passar pomada com troca de curativo nas bolhas, em região sacral. A letra B, para cada problema encontrado, descreva 3 soluções de acordo com as condições biopsicossocial e financeira do paciente e família. Letra B, manter as janelas do quarto aberto no período do dia para iluminação. Realizar a limpeza dos prováveis mofos decorrente do ambiente úmido. Incentivar paciente a dormir cedo. Lavar lençóis e evitar levar a alimentação para a cama e guardar lençóis até o paciente queira se deitar. Realizar dieta menos gordurosa, optar por alimentação saudável e introdução de verduras na alimentação. Quais patologias foram encontradas? Explique as fisiopatologias, sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento e cuidados de enfermagem. A paciente vem de um AVC isquêmico há 15 dias atrás, ou seja, ocorreu diminuição significativa da demanda de sangue para o cérebro, causando uma obstrução parcial dos vasos sanguíneos cerebrais, afetando funções cognitivas e motoras. Não consegue deambular livremente, precisa de ajuda para sair da cama e refere-se em dor à região sacral. Há também o relato de uma sequela decorrente ao AVC, causando uma maior compressão do sistema nervoso central do paciente, diminuindo as chances de uma possível recuperação total das funções. Apresenta disfagia, ou seja, dificuldade de deglutir alimentos, podendo ser associada à sequela do AVC e ou dieta pouco balanceada utilizada por ela, sendo rica em gorduras e carboidratos. Foi relatado na visita que o paciente MLS mantém-se sonolento na maior parte do dia, podendo durar até meses, sendo referida pela exaustão muscular e diminuição de energia, causada pelo AVC, pois como houve diminuição de demanda sanguínea cerebral, houve queda também na capacidade energética e disposição do corpo. Desde os 45 anos, foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, níveis elevados e sustentados da pressão sistólica a maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90, tendo sintomas como cefaleia, dispneia, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito. Tratamento: dieta mais saudável, prática de exercícios físicos limitados por sua capacidade e acompanhamento ao cardiologista. E diabetes tipo 2 adquirida, ou seja, doença crônica, que afeta a forma como o corpo processa a glicose, onde o corpo não produz insulina ou cria resistência à insulina. Os sintomas incluem polidipsia, micção frequente, polifagia, cansaço e visão turva. O enfermeiro deve avaliar a urina, realizar o teste HGT e monitorar sinais de sobrecarga renal. Foi constatada também a constipação intestinal, definindo como uma alteração no funcionamento do intestino, onde há dificuldade em evacuar. O enfermeiro deverá monitorar os movimentos intestinais, inclusive a frequência, a consistência, a forma, o volume e a cor da fezes, se apropriado. Monitorar os ruídos hidroaéreos e registrar possíveis futuros problemas intestinais. Abdômen com presença de ruídos hidroaéreos diminuídos por capacidade respiratória e complacência pulmonar prejudicada. E só um minutinho aqui. E que se da palpação apresenta hemiplegia do lado direito, perda de movimentos da metade do corpo.
A3. Explique detalhadamente cada medicação prescrita e o melhor horário de aprazamento, caso tenha no seu caso. Hidroclorotiazida, 25 mg, um comprimido via oral uma vez ao dia. Hidroclorotiazida, 25 mg, é indicado no tratamento de pressão arterial alta e no tratamento de inchaço, causados por insuficiência cardíaca, cirrose hepática, tratamento com corticoides ou remédios hormonais, ou por algumas formas de disfunção renal, como síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda ou insuficiência renal crônica, em adultos ou crianças, e deve ser usado na parte da manhã às 8 horas. Enalapril, 5 mg, um comprimido via oral uma vez ao dia. Maleato de enalapril é indicado para tratamento de todos os graus de hipertensão essencial, tratamento de hipertensão renovascular e todos os graus de insuficiência cardíaca. Em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, maleato de enalapril também é indicado para aumentar a sobrevida, retardar a progressão de insuficiência cardíaca e reduzir as hospitalizações por insuficiência cardíaca. Deve ser usado durante as refeições 12 horas, 15 horas e 19 horas. Simvastatina, 40 mg, um comprimido à noite. A simvastatina reduz os níveis do mau colesterol LDL, e de substâncias gordurosas chamadas triglicerídeos, e aumenta os níveis do bom colesterol, o HDL, no sangue. A simvastatina pertence à classe dos medicamentos denominados inibidores da hidroximetilglutaricoenzima A, HMG-CoA, redutase. Deve ser usado na parte da noite, às 21 horas, com água. Ácido acetilsalicílico, 100 mg, 2 comprimidos no almoço. Está indicada para o alívio assintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas, dor na artrite, o alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes. Deve ser usado na parte da manhã, entre 11 e 12 horas. Insulina, NPH, pela manhã e 10 à noite. A insulina NPH, também conhecida como protamina neutra de Agedon, é um tipo de insulina humana, utilizado no tratamento da diabetes, ajudando a controlar a quantidade de açúcar no sangue. Ao contrário da insulina regular, a NPH possui uma ação prolongada, que demora entre 4 a 10 horas para fazer efeito, durando até 18 horas. Ela é utilizada juntamente com a insulina de ação rápida. Deve ser usada na parte das 22 horas antes de jejum. Quais orientações você, o enfermeiro responsável pela visita domiciliar, passaria ao seu paciente cuidador? Cuidador, cuide da sua área e faça acompanhamento regular no serviço de saúde. Procure ter hábitos saudáveis, dormir bem e ter uma dieta equilibrada. Em conjunto com a equipe do SAD, estabeleça um plano de cuidados e defina as prioridades para quem não tenha sobrecarga de trabalho. Quando estiver estressado, tente respirar fundo e se acalmar, pois quando respondemos estressado, muitas vezes falamos o que não queremos dizer. É muito importante ter alguém que te apoie e que possa assumir o cuidado para que você possa ter momentos livres, diariamente, se possível, para fazer coisas que gosta. Fazer exercício, se arrumar, conversar com pessoas fora de casa, mesmo que seja por algumas horas. Já o paciente fazer atividades físicas, como caminhadas e alongamentos, pois ajuda a reduzir o cansaço, tensão e esgotamento físico e mental, além de melhorar a circulação. Fazer a higiene pessoal do paciente todos os dias, dando banho com água limpa e sabonete. Utilizar esponjas macias
que não agridam a pele, não ter vergonha de limpar bem as partes íntimas da pessoa, caso ele ou ela não consiga fazer sozinho. Durante o banho e as trocas de roupa, procura observar se há alguma área de pele vermelhada ou manchas pelo corpo. Fazer a higiene bucal do paciente todos os dias, mesmo que não se alimente pela boca ou não tenha dentes. A boca deve ser higienizada pelo menos 2 vezes ao dia. Fazer limpeza da boca com a cabeça elevada para evitar engasgos. Limpar a gengiva e língua com gás umedecida com água filtrada, envolvida numa espátula ou no dedo da mão calçada com luva. Após limpar a boca da pessoa, hidratar os lábios com a pomada própria ou manteiga de cacau para não racharem. Ter cuidado com os medicamentos. Os medicamentos devem ser armazenados em local limpo, arejado e de fácil acesso. Manter fora do alcance das crianças e de animais. Protegido da luz solar, do calor e da umidade e separado de produtos de limpeza, perfumaria e alimentos. Ter um cuidado especial com anticoagulantes caso a pessoa esteja utilizando alguns dos medicamentos listados. Warfarina, enoxaparina, injeção, ou heparina, também que é injeção. Ficar atento aos sinais de sangramento, como gengiva com sangramento espontâneo ou após higiene da boca. Fezes de cor escurecida, lembrando carvão e com cheiro muito forte. Urina avermelhada e presença de manchas roxas pelo corpo. Outra situação de alerta é quando a pessoa apresenta o chamado sangramento interno. Passa a apresentar fraqueza, desânimo e palidez. Este pode ser sinais de anemia por algum sangramento. Neste caso, a equipe do SARS deve ser avisada. Tomar anticoagulante sempre no mesmo horário, evitar bebidas alcoólicas, mudanças na alimentação ou dietas para emagrecer, sem comunicar à equipe médica. Avisar a equipe do SAD se irá realizar algum procedimento com extração dentária. Comunicar sobre suspeita de gravidez ou se estiver amamentando. Tomar cuidado com quedas. Pessoa com convulsão. Caso você seja o cuidador de uma pessoa com diagnóstico de epilepsia ou que tem crises convulsivas, segue algumas orientações. Não pular os horários dos medicamentos. Não deixe os medicamentos acabarem para somente depois pegar com a receita com o médico e conseguir reposição. Nunca misturar os medicamentos para evitar confusão e fazer com que o paciente não tome o medicamento errado. Ok, Felipe, acabou? Uhum. Então tá, pessoal, parece que o Edelmo não vai apresentar, né? Edelmo e o Igor não vão poder apresentar. Eu vou estar encerrando a aula, porque falta pouco tempo para acabar, e semana que vem a gente se encontra, tá? O pessoal que apresentou hoje me dá mais ou menos até amanhã, que eu acabo... Amanhã não, né? Amanhã é de trabalho externo. Me dá pelo menos até quinta-feira, porque amanhã para eu estar lançando essa nota no portal para completar a nota de vocês que estão lá. Tá bom, pessoal? Parabéns, Felipe, pela apresentação. Muito obrigada a vocês por estarem comigo aqui até agora. E semana que vem a gente volta com a aula sobre medicamentos. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, Ana. Então tá, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Tá bom, boa noite.